Pessoal, hoje é quarta-feira e eu tenho até um dia cheio hoje. Nós vamos comprar algumas coisas para nossa pescaria no sábado e eu também tenho que buscar algumas coisas para consertar uns aparelhos que eu tenho aqui e nós vamos comer alguma coisa, então o dia vai estar bem cheio. Eu vou trazer vocês comigo. Amanhã a gente vai ter um dia super animado. A gente vai do lado da região do zoológico e tem um lugar chamado River Wanderers, que é para criaturas marítimas. E eu tô super animada pra conhecer, porque assim, os lugares aqui com relação a zoológico, a lugares que tem animais são muito tecnológicos e são muito bem cuidados. É, na verdade, uma reserva, sabe? Onde eles têm um contato direto com a natureza, então eu acho muito legal essa proposta que eles fazem aqui em Singapura, diferente de muitos lugares. E, gente, eu fiz essa escova da Daiso e assim, eu me arrependi de ter comprado ela, na verdade. Porque eu acho que não vale o preço que as pessoas colocam e o hype que é. Porque o meu cabelo, ele basicamente, eu escovei ele ontem, eu lavei ele ontem, só que ele não sela o cabelo. E quando eu comecei a usá-lo, ele começou a me dar uns frizz assim em cima, sabe? Então eu acho que não vale toda essa hype que as pessoas colocam em cima do produto. Mas cada um tem a sua opinião, essa é definitivamente a minha. Eu acho que há muitos secadores melhores, com um custo-benefício melhor do que o da Dyson. Então, se você estiver pensando em comprar, eu sugiro você que compre um de uma outra marca, porque eu fiz uma escova e assim, gente, ficou ok, sabe? Não é algo que é uau, mas pelo valor que você paga por ele, deveria ser uau, sabe? E um momento pra minha cadeira, gente, que eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu comprei ela recentemente e eu estou apaixonada. É uma cadeira, na verdade, pra quem joga videogame. Ela tem uma anatomia muito boa pra conseguir, né, dar suporte para as pessoas que ficam ali por muito tempo sentadas. Então, eu amei, amei. Estou definitivamente apaixonada. Ela tem esse travesseirinho que tem um imã, você coloca, e tem esse travesseirinho aqui também pra coluna. E assim, gente, eu estou apaixonada. Não reparem a bagunça que eu coloquei as minhas roupas ali. E essa cadeira, como vocês podem ver, é até um pouquinho grande, então tomou bastante espaço. Mas eu amei, ela é super confortável. Eu tinha uma outra cadeira, só que ela era muito dura. Então, essa cadeira, ela tem com certeza me ajudado muito, porque eu fico muito tempo sentada aqui, né? Trabalhando, estudando, então ela é perfeita. Gente, esse é o look de hoje. Eu coloquei essa blusinha, tá escrito Londres, que eu amo, gente. Eu amo Londres, sou apaixonada por aquele lugar. Com essa calça de linho, essa bolsinha. Eu vou colocar uma sandália. E esse é meu look pra resolver umas coisas hoje. A gente fez esse cantinho aqui, na verdade, foi ideia da minha mãe, né? Colocamos essa poltrona que tá na verdade estava no meu quarto. Colocamos também essas plantinhas. Eu comprei essa lamparina. E essa daqui grande também. E eu achei muito fofo. Ficou um pouquinho apertado, né? Mas eu acho que fica bom. Assim que você entra no apartamento, porque a gente tem esse elevador aqui que tá direto com a casa. Então, tendo essa primeira vista, eu acho que fica muito bonito. That's cool. I like this one. Eu gostei daquela vara de pescar rosa, mas não tinha o tamanho que a gente queria. Então a gente tá indo pra uma outra loja pra conseguir o tamanho exato. Como a gente vai estar no barco, a gente precisa de uma vara menor. A única rosa que nós achamos, mas ela é do Pokémon, gente.
E ela não é a própria que a gente precisa pra pescaria. Gente, eu sou o tipo de pessoa que eu fico olhando por lookinhos fofos pra tudo que eu vou fazer. Se eu vou pescar, eu quero um lookinho fofo pra pescar, entendeu? That's nice. You know what I mean? Yeah. Já estamos em casa e nós vamos resolver umas outras coisas depois da massagem. Mas já voltei e assim, gente, a massagem foi muito, muito boa. Nossa, as mãos da mulher, ela era muito pesada e assim, muito boa, porque meu pé tava muito tenso. E assim, gente, desde que eu comecei a malhar essa semana, o meu corpo está totalmente dolorido, assim, totalmente, ao ponto de eu não conseguir andar direito. Porque assim, eu tava parada durante, eu acho que mais de um mês, devido a viagens, essas coisas. Eu voltei com tudo, porque nessa academia não tem essa de você voltar tranquilamente no seu tempo. É ferrenho mesmo, então eu me puxei muito nesses últimos 2 dias. Então eu não tô conseguindo andar direito. Ela colocou a mão na minha perna, assim, acima do meu joelho, pra fazer uma leve massagem. E eu não estava aguentando de dor. Daí agora eu tenho que resolver umas outras pendências, umas coisas que eu tinha bucado pra minha próxima viagem. Não deram certo por causa da localização, então eu tenho que olhar um outro lugar que seja bacana e que atenda as minhas necessidades. Vou viajar com a minha mãe, mas dessa vez não é um passeio a turismo, nada disso, mas eu vou explicar pra vocês melhor ao decorrer dos vídeos. E mais tarde, fiquem ligados que eu vou fazer uma pasta, um macarrão bolonhesa. É uma receita de uma menina que eu sigo. E assim, a foto ficou assim, incrível. E ela coloca 2 ingredientes surpreendentemente diferentes, mas que fica muito bom. Que eu já fiz em outras pastas que eu cozinhei há um tempo atrás. E assim, esses 2 ingredientes acentuam muito o sabor do molho. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar direitinho mais tarde. Gente, um leve update aqui na vara de pescar. Eu queria uma vara de pescar rosa. Só que a gente não conseguiu encontrar. A gente encontrou uma, só que ela era muito grande. Então não ia caber dentro do barco que a gente vai pescar. Porque querendo ou não tem um teto mais baixo. Mas ele conseguiu, meu namorado conseguiu pedir uma pra mim online, que atende às nossas necessidades. Porque a que eu preciso, ela tem que ser específica pro tipo de puxador, né, que a gente usa na hora de pescar. Que é um puxador mais avançado, assim, não é um puxador comum. Então a vara precisa ser mais grossa, aonde você segura ela, sabe? Então eu tô bem animada. Não vai dar tempo de receber a vara antes da gente pescar, mas da próxima vez que nós formos, ela vai estar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu tô muito animada, gente. Eu não era uma pessoa muito de pescar, na verdade, eu nunca tive tanto contato, assim, com esse mundo, mas o meu namorado, ele ama, assim, peixes. A gente tem aquário em casa, a gente tem 2 aquários, na verdade. Ele ama, assim, o pai dele tinha vários aquários em casa, ele cresceu com esse hobby, né? E pescar pra ele, assim, ele ama. Ele não come muito peixe, mas ele adora pescar, assim. E até então, antes eu não gostava muito, porque eu acho que a primeira vez que nós fomos, eu achei que tinha muita gente, eu não consegui estar presente no momento. Mas da última vez nós fomos eu, minha mãe e ele, e eu gostei bastante, assim, o contato que você tem com o mar, pelo fato de você estar numa parte muito funda do mar, é muito diferente, a energia é muito gostosa, contato com a água, é uma vibração muito diferente, gente. E eu nem nadei, né, porque nessas regiões onde a gente vai pescar, é proibido nadar por causa da correnteza. E assim, são áreas, detalhe, são áreas que tem, assim, mais de 70 metros de profundidade. A gente vai em lugares bem específicos, assim. Ele tem um pescador que nos leva e aí ele vai identificando no barco os melhores lugares para conseguir pescar esses peixes. A lambidinha.
Lambidinha. Você pode comer peanut butter. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a esse Cozinhe Comigo na cozinha da Bárbara, entendeu? Vou fazer uma receita que várias pessoas tentam complicá-la, mas na verdade é super simples. E você vai precisar de quê? Você vai precisar de um salsão, cenoura. Deixa eu colocar o microfone para ficar melhor. Vou começar a cortar esses ingredientes e eu volto já já. Gente, já tenho todos os meus ingredientes já cortados. Eu usei um multiprocessador. Posso chamar de multiprocessador? Eu creio que sim, só que aqueles manuais, sabe? Que você coloca os vegetais e aí você puxa uma cordinha. Eu fiz dessa forma, eu piquei todos os ingredientes aqui nele e olha só, fica muito bom. Fica bem fininho, olha a cenoura. Fica muito perfeito, gente. Cortei o alho também. E também cortei o salsão nesse mesmo utensílio. E aqui está o tomate. Eu tinha um pouquinho de pesto, esse pesto vermelho de tomate, dentro da geladeira. Então eu quero usar um pouquinho dele para dar um sabor a mais assim no macarrão. E essa aqui é uma pasta de tomate. Daí aqui já tá bem sequinho, sabe? Eu deixei no fogo, eu acho que por uns 10 minutinhos, até a água absorver totalmente, sabe? De todos os ingredientes aqui dentro. Dei uma fritadinha na pasta antes e depois eu coloquei os tomates picados. Very good. Chover aqui, e aí a nossa programação na verdade seria de fazer algo fora, né, nessa reserva, só que tá chovendo, então a gente não quer arriscar. Na verdade tá assim, chovendo e parando. E o restaurante que a gente ia também fica lá do lado desse lugar onde a gente ia, só que eu tive que cancelar, né, porque eu não sei, que é muito longe. Mas eu vou levar vocês comigo pra onde a gente vai decidir ir. A gente com certeza vai comer em algum restaurante, mas eu não sei ainda qual vai ser. Vou fazer meu curso também mais tarde, tenho que resolver algumas outras pendências que eu não posso falar ainda. Mas eu tô super animada pra esses próximos dias. E assim, gente, eu tenho me sentido muito mais confiante pra vlogar, sabe? Mostrar mais meu dia. Entendendo também que, tipo, a minha vida é muito individual, muito minha. Eu não posso comparar ela com a de ninguém, eu não posso criar expectativas reais pra mim mesma. E nem você pode fazer isso, sabe? Eu acho que os conteúdos que eu adoro consumir ultimamente são conteúdos muito simples, onde a pessoa mostra da personalidade dela e ela não necessariamente tá fazendo coisas grandiosas, sabe? É isso também que eu quero trazer pra cá, essa espontaneidade, essa realidade minha. E é isso, sem forçar, sabe? E também amanhã eu quero muito arrumar meu quarto. Eu comprei uma nova estante de livros. Eu já coloquei alguns livros aqui, mas eu tenho que arrumá-la, assim, na parte de baixo, porque tem umas portinhas, então eu quero organizar todos os meus itens, câmeras, essas coisas. Então eu vou mostrar pra vocês tudo isso amanhã. Tô super empolgada pra dar uma renovada nesse quarto. Chegamos nesse restaurante vietnamita e assim, a comida daqui é maravilhosa, gente. Eles têm uma sopa que é assim, incrível. Thank you.
man. You're so stressed. Acabei de comer o meu iogurte e eu tava pensando, por que não arrumar minha estante e arrumar meu quarto? Porque é algo que tá vindo na minha cabeça sempre e às vezes eu não consigo focar em outras coisas porque aquilo ali tá na minha cabeça, sabe? Então eu pensei de trazer vocês comigo nessa jornada comigo. Acho que não vai levar muito tempo, eu só preciso mover algumas coisas para deixar o espaço mais funcional. Então eu quero fazer isso hoje para amanhã eu começar um dia tranquilo. Eu quero também fazer vlog, então amanhã eu acho que eu vou ter um dia mais atípico, assim, eu diria. Então eu não quero ter essas coisas no fundo da minha cabeça, sabe? Quero poder dormir hoje, ficar tranquila. Amanhã eu conseguir também filmar aqui dentro com mais liberdade. É isso que eu vou fazer. Essa é a situação atual da parte de baixo. Aqui também tá uma bagunça, mas eu tô pensando em colocar os meus bichinhos aqui, porque aí fica mais organizado e também não fica à mostra, né? E colocar uns carregadores aqui e também do outro lado. E desse lado, lá no fundo também eu tenho umas luzes, por isso que tá daquele jeito, mas eu quero colocar esses bichinhos ali, quero colocar algumas coisas nessa prateleira também, porque vai dar mais espaço, mas algo que fique visualmente mais organizado, mais polido, sabe? Gente, esse é o resultado final do meu quarto. Levou um pouquinho de horas, né, pra terminar tudo isso, mas eu tô muito feliz em como tá super organizado. Assim que ficaram essas prateleiras bem limpas, assim. Os brinquedos não estavam mais aqui, né, os bonequinhos. Agora aqui nessa parte eu fiz dessa forma. Coloquei os meus bonequinhos maravilhosos desse lado. E coloquei equipamentos, cabos, suportes, câmeras ali. E, gente, ficou muito mais prático, ficou muito mais eficiente, eu tô muito feliz. Eu coloquei os livros nessa parte e os cadernos e alguns livros também aqui, mas majoritariamente cadernos. E eu tenho as minhas bíblias aqui também. O cantinho ali também tava bem bagunçado, eu coloquei os meus lápis, as minhas canetinhas, cadernos ali também. E eu mudei a posição daqueles livros da Tom Ford e os da Dior, porque estavam na horizontal, agora eu coloquei eles na vertical. E foi assim que ficou meu quarto. Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueça de curtir, de se inscrever se você gosta do conteúdo. E também de deixar as suas sugestões aqui embaixo para eu saber o que você quer ver mais por aqui. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Ele quiser.